Estão com a mão no coração? Vamos lá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vamos falar um pouco dos períodos de rejeição de Davi. E as pessoas que decidiram seguir o rei, não quando ele estava em alta, e tudo estava perfeito, mas que decidiram seguir o rei quando, por exemplo, aqui na caverna de Adulão, parecia que ele estava acabado, que não havia futuro com tanta perseguição feita por Saul. E observa o que é visão. Esses 400 homens endividados, descontentes, em dificuldades. Tem tradução que fala com o espírito quebrado, depressivos, cheios de dívidas, descontentes com a vida. Isso mostra 400 homens sem esperança e perspectiva de futuro. E aí, eles decidem sair de onde eles estavam e ir até Davi, na caverna. Eles não foram para um palácio. Aqui, nesse momento, quando Davi não tinha sido ainda, ele tinha sido ungido a rei, mas não coroado ainda. Coroado por Deus, não, mas não pelos homens. Mas eles decidiram seguir o rei. E aí a história, obviamente, que a tentação é ler sobre os guerreiros de Davi, principalmente sobre o batalhão dos 30, que foi um batalhão de elite. Nunca na história algum guerreiro superou os guerreiros de Davi, especialmente do batalhão dos 30. Fala batalhão dos 30, que devia ter, se não me falha a memória, 37, 38. E dentre esses, nós encontramos 3 que superaram em tudo. E como que esses homens chegaram até o rei? Descontentes, endividados, frustrados com a vida, em grande dificuldade. Mas eles escolheram um caminho, eles tomaram uma decisão que mudou, que curou o destino deles. Seguir o rei no momento em que o rei estava sendo rejeitado. Quando você estuda sobre Davi, você sabe que ele é uma figura do Senhor e que você vai ver na vida de Davi já a sombra em tudo do Senhor Jesus. Aí, vamos lá. Os conselheiros do rei
lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu seguido por todos os de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade. Então está lá Itai com mais 600 giteus. Se lembra que Davi passou um tempo entre os filisteus, exatamente em Gate. E agora ele tem esses 600 homens, Itai, que está à frente deles, que era de origem filisteia. Eles eram filisteus, mas pediram asilo em Israel porque queriam estar com Davi, com o rei. E agora, essa parte da história, o rei está sendo rejeitado por causa do quê? Da rebelião de Absalão. E os israelitas foram para o lado de Absalão. Mas ficou um povo, ainda sobrou. Nós vemos que sobraram pessoas, ficaram pessoas com Davi, no momento em que ele não tinha nada para oferecer. Porque ele, para não matar o filho, e ele sabia que era algo que ele não queria viver, então ele decidiu sair de Jerusalém. Ele decidiu sair. Tanto é que ele podia ter vencido aquela guerra ali, que depois, quando os soldados de Davi lutaram contra os soldados de Absalão, que eram os israelitas, o que aconteceu? Eles venceram. Eles derrotaram todos os israelitas, os soldados de Davi. Derrotaram todos eles. Aí você conhece a história que Absalão ficou preso pela cabeça numa árvore, e o rei tinha pedido para que os soldados, especialmente ali para Joabe, que não matassem o filho, mas... E ali você vê que o Joabe, quando chega um soldado e fala assim, o Absalão está preso numa árvore. Ele falou: por que você não o matou? Eu teria presenteado você com toneladas de prata. Ele falou: você poderia dobrar essas toneladas, que eu não aceitaria. Jamais eu mataria o filho do rei. Ele falou: não vou perder tempo com você. Foi lá, pega o arco e atira 3 flechas bem no coração de Absalão. E aí trazem os homens dele e manda que terminem de matá-lo, que ele ainda estava vivo. E Davi tinha pedido. E lembra que esse homem disse: nem que você dobrasse, desse muito mais para mim. Eu jamais, por dinheiro nenhum, eu passaria por cima de um pedido do rei. Vai pegando. Por dinheiro nenhum, eu passaria por cima de um pedido do rei. Eu estava lá quando o rei pediu: tratem bem o jovem Absalão.
não matem ele. E o Joabe, que nessa época é aquele tipo de gente que começa bem, mas se perde no caminho. Ele, ao invés de continuar sendo um bom guerreiro em tempos de guerra, foi o que Davi falou. Ele passou a matar em tempos de paz, desnecessariamente. Porque a Bíblia, ela deixa claro, se você está na guerra é uma coisa, se você está fora da guerra é outra história. Então, ele deixou claro, ele passou a agir como se sempre estivesse em guerra. Então, qualquer um que se colocasse no caminho dele, ele queria matar. Ele matava mesmo. Uma mudança muito grande de um homem que, você lembra que ele começou bem, ele foi o primeiro a atacar os jebuseus e conquistou o comando do exército de Israel. Mas as pessoas, se elas não vigiarem, elas se perdem. Elas vão se perdendo. E ele foi se perdendo. Mas tinha alguém ali que, quando ele falou, eu teria dado a você toneladas de prata, ele falou, nem se dobrasse. Eu jamais passaria por cima do que o rei falou. Ou seja, eu não estou à venda, Joabe. Ele foi lá e fez o que Davi tinha pedido para não fazer. Tanto que o fim de Joabe foi horrível. Foi ruim. E de todos que ficaram contra o rei, foi um fim ruim. Aqui os conselheiros estavam dispostos a fazer tudo o que o rei decidisse. A família estava com ele. E tantos outros estiveram com ele. Itai foi recompensado por Davi, por ficar com Davi num momento onde, quando você lê, ele sai com a cabeça coberta de Jerusalém descalço, para mostrar o tamanho da humilhação que ele estava vivendo. E assim, todos que estavam com ele cobriram a cabeça e foram descalços. Então ele saiu por baixo. Quem é que queria estar do lado de Davi? Até porque, sabendo que quem estivesse do lado de Davi corria o risco de ser morto por Absalão. E ali era um pai que não queria matar o filho e que já tinha passado por muitas coisas e entendia que também aquilo era resultado daquelas escolhas que ele tinha feito lá atrás. Mas o Salmo 51 mostra para a gente a oração de Davi. Né? Ele entendeu que aquilo que ele fez foi realmente um problema no coração, foi uma distração no coração. E ele fala, cria em mim um espírito puro, um coração puro. Um coração limpo, Senhor. Eu preciso desse coração limpo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Porque ele estava, era um turbilhão de coisas acontecendo. Mas você vê aqueles que ficaram com o rei. E qual foi o resultado final dos que ficaram com o rei? Itai foi colocado, Davi separou, dividiu o exército em 3 batalhões, em 3 grupos, e Itai foi colocado como comandante, um estrangeiro, um filisteu, se tornou comandante de uma parte do exército do rei Davi. Porque num momento de dificuldade de Davi, ele podendo ficar, como o próprio rei disse, fica e sirva ao novo rei. Ele, não quero outro rei. Eu e a minha família vamos te acompanhar. Você imagina os filhos de Itai não entendendo, pai, nós vamos sair de tudo que nós conhecemos, abandonar nossa casa, nossa
vida. O que vai ser de nós? E aí esses filhos viram depois a recompensa de se seguir a pessoa certa, seguir o rei certo, seguir a visão do Espírito. Itai foi colocado num cargo alto, numa posição alta. Por quê? Porque ele seguiu o rei certo. Porque ele ficou com o rei quando o rei não tinha nada para oferecer. Ele ficou com o rei. Aí vamos lá. Então o rei disse a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo? Acompanhar-me? Volte, leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai é a representação da bondade, da fidelidade, da honestidade, da lealdade, o que está faltando no mundo. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem? Pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá, puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, volte para a cidade, leve a arca. Não quero que ela saia de Jerusalém. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta. Olha o que ele disse, presta atenção. Ele não disse ele vai me trazer de volta para ocupar minha posição. Então, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Eu quero voltar. Se ele for bom comigo, ele não disse: eu vou ter a coroa de volta, eu vou ter o trono de volta, eu vou ver a arca de novo. Eu verei a arca de novo. Mas se ele disser, olha esse homem, mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Você não vê uma pessoa amarga, rancorosa, batendo o pezinho, mas com o coração inteiro. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o Gileadita Barzilai, o homem de ferro, isso quer dizer Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhado, ovelhas e queijo de leite de vaca. Sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Todas essas pessoas, elas pararam tudo o que elas estavam fazendo. Sobi, filho de Naás, Maquir, filho de Amiel, aquele que tinha cuidado do Mefibosete em Lodebar, e o Gileadita Barzilai.
Eles pararam e foram suprir toda a necessidade de Davi e da sua comitiva. E tinha gente com Davi. Muita gente. E você vê esses homens abertos a cuidar do rei, a doar para o rei, a fazer ofertas generosas e graúdas, porque tinha muita gente para ser cuidada. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, no acampamento de anjos, pois era muito rico. E ele pegou toda a riqueza dele para fazer algo grande com a riqueza dele. Sustentar o rei enquanto o rei precisou. Ele sustentou o rei Davi. Barzilai, tem algo sobre Barzilai que nós vamos apontar aqui, mas Barzilai, enquanto Davi precisou, ele usou a riqueza dele para sustentar o rei, para manter o rei, para alimentar o rei e todos que estavam com ele, suas famílias. E isso rendeu a ele, para os seus descendentes, um cuidado tão grande da parte de Deus, que antes de morrer, eu vou ler para você, Davi fala com Salomão, eu quero os filhos de Barzilai comendo na sua mesa, porque ele foi muito bom comigo. Ele investiu a vida dele, ele parou a vida dele. Ele investiu tempo, energia e o dinheiro dele para cuidar de mim e de todos que estavam comigo, para nos sustentar. Então, sustentou o quê? Sustentou o rei. Veja que mensagem, sustentou o rei. Quantos que têm essa cabeça de sustentar o rei? De sustentar o que pertence ao rei. Barzilai tinha esse espírito. O rei disse a Barzilai, venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu, quantos anos de vida ainda me restam, para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando, eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Quer dizer, ele estava dizendo, eu não fiz para obter nenhuma recompensa. O que, na verdade, nós vamos ver aqui, que Barzilai é uma figura importante e que nos ensina muito. Por um lado, Barzilai, ele foi capaz de fazer, aos seus 80 anos, algo tão grande com a vida dele, que afetou a descendência dele para sempre. Por outro lado, ele teve, sabe o tom de fé? Ele teve fé para sustentar o rei, ele teve fé para fazer algo muito grande. Como que alguém tem fé para fazer algo tão grande e assim, uma disposição, uma entrega, um coração tão liberal para sustentar Davi, sua comitiva, sua família, a família de todos que estavam com ele?
mas ele não tem fé que ainda há algo mais para viver. Ele se apresenta de forma muito negativa. Eu já não estou ouvindo direito, eu nem estou sentindo o gosto da comida, eu vou ser mais um peso para o rei. E ele não quis acompanhar o rei. Ele foi até o Jordão, mas ele não quis atravessar o Jordão e subir para Jerusalém com o rei. E isso acontece com algumas pessoas. Elas até têm fé para fazer algo grande e significativo. Mas, por outro lado, elas não acreditam que elas ainda podem fazer algo grande com a vida delas. Ele fez algo grande, mas quando estava relacionado, quando a coisa tinha a ver aqui com ele já não acreditava. Estou muito velho, nem ouço direito, nem sinto direito o gosto da comida, vou ser um peso. E algumas pessoas, elas fazem coisas grandes até, mas aí elas vão até o Jordão e elas não atravessam, porque elas não creem que elas podem ainda viver outras coisas e fazer ainda mais com a vida delas. Ele fez algo muito importante, ele investiu muito dinheiro em Davi, muito tempo em Davi, no rei. Mas na hora de dar continuidade a isso, ele deu um filho para ele. E esse filho ocupou uma posição importante, Davi o honrou, cuidou dele, mas ele queria que Barzilai fosse com ele. Porque o rei quer que você continue. A despeito de qualquer coisa, o rei quer que você continue acreditando e atravesse o Jordão. O rei não quer que você vá até o Jordão só. O rei quer que você continue. Então, permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e de minha mãe, mas aqui está o meu servo Quimã, que na verdade era o filho dele. Que ele vá com o meu senhor e rei, faze por ele o que achares melhor. O rei disse, Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim. Olha o que o rei disse para ele, eu vou fazer pelo teu filho o que você quiser que eu faça, e o que você desejar de mim eu farei por você. Quem não gostaria de ouvir isso do rei? Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser. O que você quer? Eu faço o que você quiser. Não, eu vou até o Jordão. Não, eu faço o que você quiser. Não, eu vou até o Jordão. Tá bom para mim até o Jordão. Não é assim, alguns? Tá bom para mim até o Jordão. Eu tive fé para fazer algo grande, mas não tenho fé para continuar seguindo e atravessar o Jordão. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Voltou para casa. Então, Barzilai é aquele exemplo de alguém que, por um momento da vida, faz tanto, mas depois não acredita que pode continuar, mesmo ouvindo tanto do rei. Tanto, mas ele ficou. Mais tarde,
Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai. Que Gileade admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. E os filhos de Barzilai passaram a comer na mesa do rei Salomão. Porque esse pai sustentou o rei no momento que o rei precisou demais. Então vamos voltar aqui um pouco. 400 homens descontentes, endividados, para baixo, deprimidos, decidem seguir o rei. Quando ele está onde? Escondido na caverna de Adulão. Eles decidem que eles vão para a caverna de Adulão, onde está um fugitivo. Mas que eles enxergaram o rei. Um rei rejeitado, que ainda não tinha sido coroado pelos homens, perseguido, mas que eles acreditavam dentro deles que era o rei. E eles se tornaram imparáveis, irreconhecíveis. Deus deu uma graça tão grande para esses homens, que nunca houve um guerreiro sequer que superasse os guerreiros de Davi. Porque eles decidiram seguir o rei quando o rei estava sendo rejeitado. Os conselheiros, Itai foi altamente promovido, o estrangeiro que tinha pedido asilo a Israel, se tornou o comandante, um dos comandantes mais importantes de Davi, porque quando o rei está sendo rejeitado por uma nação, atacado e jurado de morte pelo próprio filho, e acusado de todos os lados das piores coisas, caluniado, Itai, com 600 giteus, com suas famílias, se levantam e dizem: é para viver com o rei, é para morrer com o rei. Eu vivo para o rei, eu morro para o rei. Eu vou estar com o rei, é com o rei, vivo ou morto é com o rei. E aí você vai vendo os outros que levaram o sustento necessário, e Barzilai, que foi aquele que sustentou durante todo o período em que Davi teve que ficar ausente de Jerusalém e do trono. E ele foi sendo cuidado por Barzilai. E todos eles foram afetados poderosamente. E Barzilai não viveu mais porque ele não quis, mas seus filhos. Até o que ele não pediu, porque ele só deu o filho caçula dele. Mais tarde, antes de morrer, Davi se lembra de Barzilai e fala: eu quero todos os filhos de Barzilai comendo na sua mesa. Quero todos comendo aqui. Eu quero eles na sua mesa, Salomão. Todos foram altamente promovidos. Todos foram afetados poderosamente. Todos foram altamente abençoados, honrados, recompensados, promovidos e passaram para a história como pessoas diferenciadas, porque nos momentos em que o rei estava sendo rejeitado, eles estavam lá, seguindo o rei. E nós seguimos um rei, você vai ver que Jesus falou isso para os discípulos. Vocês governarão, vocês vão ocupar uma posição de destaque,
porque todos têm me rejeitado e abandonado, mas vocês têm ficado. Nós servimos a um rei que você vê rejeição por toda parte. Mas um dia, e não vai demorar, os sinais estão mostrando, que ele vai aparecer de novo. E agora ele vem como ele é, um rei. E aqueles que hoje têm decidido viver ou morrer como Itai, pelo rei, que é rejeitado, que as pessoas atacam, criticam, tentam diminuir, fazem piadas. E que mesmo muitos que se apresentam como crentes, quando não obtêm aquilo que quer do rei, como foi com Davi. Alguns só queriam o Davi enquanto o Davi tinha poder. Quando o Davi está sendo perseguido, está sendo rejeitado e perseguido, ele ficou. Não foram muitos, olha aqui. Dá para ver que não foram muitos que ficaram com o rei. Dá para ver. Que não foram, tinham um número importante, mas perto da quantidade de pessoas, não. Nem todo mundo ficou com o rei rejeitado. Davi estava sozinho na caverna de Adulão. E esses 400 homens foram se unir a ele e quiseram que Davi se tornasse o líder deles. E olha no que eles se transformaram. Olha para onde foram. Olha no que se tornaram. Olha para Itai. E os outros, olha para Barzilai. Para a família de Barzilai. Então o Senhor está aqui mandando uma mensagem para nós. Siga o rei. A despeito de tudo, siga o rei. A despeito do que estão dizendo, do momento, do que você tem ou não tem, siga o rei. Porque quando você lê a respeito, você vê que todos que escolheram o lado certo, os que ficaram do lado de Abraão, os que ficaram do lado de Isaac, os que ficaram do lado de Davi, todos que escolheram o lado certo foram honrados, foram promovidos, foram abençoados. E a falta de visão faz com que muita gente até diga: não, eu gosto do rei, não. Mas na hora do vamos ver, não falam como Itai. Vou te servir. O rei estava preocupado com ele. Escuta, você já é um exilado aqui. Não vai pegar problemas para a sua vida. E ele deixou claro que aquilo não era pegar um problema. Isso era a vida dele. Se eu tiver que viver, vai ser seguindo o rei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer com o rei. Eu vivo para Cristo, eu morro para Cristo. Eu morro por causa de Cristo. Itai largou tudo, ele já tinha largado, saído do país dele, do meio do povo dele, porque ele queria estar com Davi. E quando Davi está saindo de Jerusalém, ele abandona tudo que ele tinha de novo. Então ele abandonou a casa dele em Gate, porque ele era de Gate, um filisteu de Gate, porque ele queria estar com o rei. E agora ele abandona, porque Jerusalém não tinha graça nenhuma sem o rei.
que adianta eu estar em Jerusalém? Não fica, serve outro rei. Não quero outro rei. E o que me adianta estar em Jerusalém se o rei não está aqui? É o que o salmista deixa claro. O que é o céu se não for o Senhor? A gente quer estar no céu porque o Senhor está lá. Se Ele não estiver lá, quem é que quer o céu? Na verdade, você não quer o céu, você só quer o céu porque Jesus, você sabe que Deus está lá, que o Senhor está lá. A verdade é que você tem que querer algo na sua vida por causa dEle. Se Ele não está lá, se aquilo não faz sentido, ou seja, se o Senhor não está naquilo, que sentido faz? Uma casa sem Ele, uma família sem Ele, um trabalho sem Ele, dinheiro sem Ele, diversão sem Ele. O que significa isso? O que é a vida sem Ele? E a palavra para nós é siga o Rei. Porque as pessoas que são recompensadas são aquelas que estão falando como Itai. Se eu tiver que viver, será com o Rei. Se eu tiver que morrer, vai ser ao lado do Rei. Eu quero o Rei. Eu quero o Rei. Aqueles 400 homens derrotados se tornaram pessoas irreconhecíveis por seguirem o rei rejeitado. Hoje, como disse Jesus, que nós seríamos rejeitados e desprezados. E Paulo deixou claro que seríamos diminuídos de tal forma e tratados como nada. E o problema, você lê o livro de Atos, por que eles eram perseguidos? Porque eles não abriram mão de Jesus. Eles falavam, parem de falar de Jesus. E eles, para onde eles iam, eles continuavam falando de Jesus. Nada podia calá-los. Eles estavam o tempo todo falando de Jesus. Eles viveram por Jesus, eles morreram por Jesus, eles doaram a vida por causa de Jesus, ou seja, toda a vida foi definida com base no Rei, em função do Rei, vivida em função do Rei. E é isso porque que a igreja foi perdendo força, porque onde a ausência de luz é que há muitas trevas. Foi quando as pessoas perderam essa consciência do reino. Então, o que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Porque quando um rei chega, o reino chega. Se você abraça alguém como rei, ele é meu rei, você está abraçando o reino dele. Como ele pensa? Qual é a visão, qual é o governo desse rei? Você está dentro das leis desse rei. Você está submisso a esse rei e suas leis, e suas ordens, e os seus hábitos, os seus costumes, o seu sistema, o seu padrão, o seu estilo de vida. Você adere àquilo, você adota aquilo para a sua vida, você quer aquilo, porque você quer o rei. E quando você abraça o rei, você abraça tudo que vem com o rei. Inclusive o que o rei, tudo que o rei pode fazer por você. E todos que abraçaram o rei, que seguiram o rei, foram altamente abençoados. Não tem uma pessoa
que não mudou de vida. Não tem uma pessoa que não teve a sua vida completamente transformada. Todos foram altamente recompensados. O Barzilai, ele não tinha na cabeça dele fazer por recompensa, mas é impossível, Davi deixou claro que é impossível você fazer algo pelo rei e não ser recompensado. Porque Barzilai não pediu nada pela família dele, não pediu nada por nada. O rei quis fazer, porque ninguém pode dar mais do que o rei. Ninguém pode dar mais que Deus. Ninguém pode dar mais que o rei. Ninguém pode fazer mais do que o rei. Ninguém. Você está achando que você fez alguma coisa por Deus? Ninguém pode fazer. Mas, muito pelo contrário, o que você faz, o que volta para a sua vida é sempre numa medida tão maior, tão maior, tão maior, tão maior, tão maior, que não há como mensurar. Tudo o que foi feito voltou numa medida tão maior, tão maior, tão maior para a vida deles. Quem diria que um dos maiores comandantes de Davi, do rei Davi, seria um filisteu de Gate? Deus tem senso de humor. Deus tem senso de humor. E eu fico encantada. Quem diria que um dos maiores comandantes do exército do rei Davi seria um filisteu de Gate? Itai, com seus 600 giteus. Todos ali por causa do rei e sendo honrados por causa do rei, querendo estar na presença do rei, ainda que o rei não tivesse onde dormir, porque lembra que tiveram que levar até cama para ele? Não tinha o que comer, tiveram que levar comida para ele. Mas se eu tiver que ficar sem dormir é com o rei, se eu tiver que não ter o que comer é com o rei, se eu morrer vai ser com o rei. É isso que o Senhor está falando aqui. Essa é a cabeça, essa é a visão. Este é o espírito. Qualquer coisa, desde que eu esteja com o rei, eu vou seguir o rei. Eu não vou tirar os olhos do rei. E se o rei está com a cabeça coberta e descalço, eu vou seguir o rei. Eu vou do jeitinho que o rei está. Eu estou com o rei. E se todo mundo está rejeitando o rei, todo mundo vai me ver junto com o rei. Porque eu não me envergonho de estar com o rei. Eu não me envergonho porque ele está com a cabeça coberta e com os pés descalços, andando por aquelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Não, eu não tenho vergonha do rei rejeitado, humilhado. Eu permaneço com o rei, eu vou seguir o rei. Ele está dizendo aqui, o Espírito Santo diz para mim e para você: continue seguindo o rei, olhe para o rei, siga o rei. A sua recompensa está em seguir o rei, em andar com o rei, em viver com o rei, em não se envergonhar do rei. Aqueles que entendem isso constroem uma grande vida. Nunca perdem. Eu nunca vi uma pessoa perder. Eu vi elas perderem por abandonarem o rei. Porque agora há dificuldades. Porque agora tem um problema. Porque agora o rei está em baixa. Não. Não existe isso. Se o rei estiver na caverna de Adulão, eu vou para a caverna.
Se ele estiver em Manaim, eu vou acompanhar ele em Manaim. Se ele estiver sendo atacado, como Simei jogou pedras no rei, eu vou continuar ali com o rei. Eu não vou sair de perto do rei. Muitos abandonaram o rei. Mas aqueles que ficaram com o rei, a história conta que foram altamente abençoados e continuam sendo e continuam nos abençoando. Porque eu estou pregando aqui sobre Itai, sobre os 400 da caverna de Adulão, sobre Barzilai. Porque esses homens deixaram um legado para nós. Eles deixaram assim, ó, em letras garrafais: nunca abandonem o rei. Nunca abandonem o rei. Nunca abandonem o rei. Meu Deus. Eu clamo a Jesus, eu me rendo a Ti, meu Senhor, eu vivo pra Jesus, exalto a Jesus. Eu clamo a Jesus, eu me rendo a Ti, meu Senhor, eu vivo pra Jesus, exalto a Jesus, eu clamo a Jesus, eu me rendo, Deus, eu me rendo a Ti, meu Senhor, eu vivo pra Jesus, exalto a Jesus, eu clamo a Jesus, eu me rendo, Deus, eu me rendo a Ti, meu Senhor, eu vivo pra Jesus. Com seus olhos fechados, a mão no coração. Você vai pedir a ajuda do Espírito Santo, para que Ele te dê visão e discernimento, para que você nunca venha abandonar o Rei, que você peça ajuda ao seu Abba. Abba significa pai, papai. Eu gosto muito de, nas minhas orações, chamar o meu Deus de Abba, de papai. Eu peço muita ajuda do meu Abba. E uma das ajudas que eu peço a Ele é para... Eu quero amá-lo mais. Nada faz sentido, na verdade. No final das contas, a vida sem Jesus é uma vida pequena, vazia. Sem o Rei, nada que é muito bom permanece bom. Parece que perde a graça, perde o prazer, perde o sabor. Eu entendo Itai.
eu quero o rei. E tá, eu não tenho onde ficar, não importa. Onde o rei estiver, eu quero estar. Eu não tenho nem cama, não tenho comida agora, não importa. O melhor lugar do mundo é onde o rei está. É interessante que lembra que Jacó foi visitado e livre, inclusive, de Labão, em Manaim. Na verdade, passou a chamar Manaim, que é acampamento de anjos, porque a Bíblia fala que os anjos vieram para cuidar de Jacó e conduzi-lo. E Davi foi socorrido e defendido exatamente em Manaim. Deus sempre tem um Manaim para nós, um acampamento de anjos. Ele tem aquele cuidado, e Ele envia os anjos para nos dirigir, para nos conduzir, quando nós decidimos depender dEle a despeito de tudo. Tudo que nós temos que fazer é depender dEle, é querer estar com Ele. Porque o melhor lugar do mundo é onde o rei está. O melhor lugar é onde o rei está. Onde é que o rei vai estar? É onde eu quero estar. E eu creio que também Deus está chamando alguns Barzilais. Gente que até teve fé para fazer algo grande. Mas foi até o Jordão e não quis seguir em frente. Porque apesar de sustentar o rei por um tempo, não foi capaz de sentir a falta do rei como deveria sentir. Ainda que velho, eu vou atravessar o Jordão e eu quero estar com o rei. E alguns foram até um ponto e ficaram do outro lado do Jordão. E o Senhor está dizendo, não, ainda tem muito que viver. Você não pode conseguir ficar sem a presença do rei. Só com aquele último beijo que ele deu antes de atravessar o Jordão. Você deve querer estar do lado do rei. Ainda que você julgue, eu não ouço mais direito, a comida não tem o mesmo gosto, mas do lado do rei, tudo vai ficar melhor. Tudo vai ficar melhor. E até o que você não pede, o rei vai pensar por você e vai fazer por você. Nunca abandone o rei. Nunca abandone o rei. Nunca abandone o rei. Eu sinto muito no meu espírito de dizer, nunca abandone o rei. Vivemos um tempo em que as pessoas estão abandonando muito rapidamente o rei. Abandonando a presença do rei, a casa do rei, a presença do rei, a vontade de estar com o rei. Mas o Senhor está à procura dos itais. Aqueles tão improváveis, mas que decidiram viver ou morrer pelo rei. Viver e morrer pelo rei, se necessário. Espírito Santo, eu oro. Eu oro pela sua presença aqui. Eu oro pela manifestação do Senhor aqui. Eu oro por clareza aqui. Eu oro, Espírito Santo, para que a sua presença seja tão real. E que corações estejam sendo tocados lá no profundo. E que escamas estejam caindo. E que uma revelação profunda esteja acontecendo do que significa uma vida com o Rei.
Eu oro para que neste 7º jejum, eu abra o 7º e último jejum dentro do propósito. Para que venha sobre nós uma graça superior. 7 é o número da perfeição, que seja um dia perfeito para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento interno, que o nosso coração esteja sendo afetado profundamente, que decisões estejam sendo tomadas aqui profundamente, que um temor profundo esteja vindo, e que por amor ao Senhor estejamos decididos, que eu possa ver pessoas decididas a tomar decisões difíceis por conta do Rei, a perdoar por conta do Rei, a amar por conta do Rei, a deixar tudo o que for preciso por conta do Rei, a não ter medo do futuro por causa do Rei. Itai não teve medo do futuro. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? O que vai ser? Ele não teve medo desde que eu esteja com o Rei. Eu estou seguro. Se eu estiver com o Rei, eu tenho segurança. Minha segurança é o Rei. Eu quero estar com o Rei. Naquele momento, o Rei não tinha nada para oferecer. O Rei não tinha comida, o Rei não tinha cama, o Rei não tinha coroa, o Rei não tinha o trono, o Rei não estava mais em Jerusalém, mas tinha um povo que, a despeito de tudo, deixou claro: eu quero, é o Rei, é a presença do Rei, não é a mão do Rei, não é o que o Rei pode me dar, é o Rei pelo Rei. Eu quero o Rei, eu amo o Rei, eu preciso do Rei na minha vida. Eu preciso do Rei. Orecasai de manchire casui de manchirica. Orecasi de manachai. Oremanchai de maruerica. Orecansai de cusi. Remansadika. Orecande man, recanchai de mansai. Orecanda manchai rexi. Orexi de manash. Oremanchai de cassi de manachai. Orexai de manchai. Oremanchai de cassi de mana. Orexui de manchai de mansai de can. Oremanchai de cassi. Orecanchui de manchi. Ó Deus. Deus, Deus, Deus. Ei, quais as decisões que você vai tomar agora? Talvez você tenha segurado coisas. E para a sua vida mudar, tudo que você precisa fazer é tomar decisões sacrificiais por conta do Rei. Quando você escolhe estar no lugar certo, com quem realmente importa, você já está construindo o seu futuro. Itai estava construindo o futuro dele, dos seus filhos, Barzilai, de toda a sua descendência. Aqueles homens que foram para a caverna de Adulão, eles foram completamente mudados, porque eles foram ao Rei no momento que o Rei, aparentemente, para todo mundo, não tinha nada para oferecer. Essas pessoas mostraram que elas queriam um Rei. Na verdade, o que ele significava. Quem ele era.
Senhor, a minha oração é que isso entre de tal maneira, de tal forma, que nenhum consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma mentalidade, com o mesmo espírito, com o mesmo comportamento, mas que saia deste 7º jejum pessoas tão mudadas, tão diferentes, inteiras no Senhor, decididas a viver para o Senhor, a despeito de qualquer coisa, que elas tirem o olhar de absolutamente tudo e só olhem para o Senhor, porque é o Senhor que vale a pena, é o Rei que vale a pena. A recompensa é inevitável, mas a maior recompensa é poder estar com o Rei. Senhor, eu oro. E eu peço uma consciência tão viva, tão sensível, que seja como uma película fina, com entendimento tão claro e tão profundo. Corações transformados, queimados, quebrantados, submissos, rendidos ao Rei, apaixonados, amantes desse Rei, adoradores desse Rei, submissos a esse Rei. Eu oro, Senhor. Eu oro, eu peço, para que hoje, como aquela sunamita foi levantada para aquecer o corpo do Rei, porque todos amavam tanto o Rei que queriam aquecer o corpo do Rei. Eu oro por homens e mulheres decididos aquecer o corpo do Rei. E o corpo do Rei é a sua igreja, Senhor. Que sejamos como em Atos, o Senhor fala tanto, Espírito Santo. Um povo cheio da sua presença, que tem um só pensamento, um só espírito, uma só visão. Um povo rendido em temor, com uma mente santa, uma boca santa, um espírito regenerado, vivificado, uma alma convertida. Eu oro para que o Senhor levante aqui. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem atacar o corpo do Rei, querem matar, acabar de matar o Rei, deixando o Rei com frio. Mas, por se preocuparem com o Rei, o amor era tão grande pelo Rei, que eles colocaram a sunamita para aquecer o corpo do Rei já velho. Que nós tenhamos esse amor pelo Rei, de maneira a aquecer o corpo do Rei, a honrar o corpo do Rei, que é a sua igreja, Senhor. Que cada um aqui tenha tanto amor escorrendo dentro do coração, um pelo outro. Eu oro por esse amor que o Senhor tem cobrado, um amor pelo outro, um amor pela igreja, um amor um pelos outros, um amor pela família, um amor pela igreja, um amor pela família de Deus, um amor um pelo outro, Senhor, um obreiro amando o outro, um membro amando o outro, um ajudando o outro, como era na igreja primitiva. É isso que o Senhor está pedindo para nós, um amor que escorre, um amor que transborda, pessoas decididas a aquecer o corpo do Rei. Onde estão as sunamitas, Senhor, que vão aquecer o corpo do Rei? Onde estão? Onde estão as sunamitas que vão aquecer o corpo do Rei?
Senhor, eu oro. Eu oro, Senhor, para que tenhamos Zadoques aqui. Zadok foi até o fim do lado do rei, Abiatar não. Abiatar lá na frente foi contra o rei, ficando do lado de Adonias. Mas Zadok foi prometido que toda a descendência dele seria abençoada, porque até o fim ele foi um sacerdote que ficou do lado do rei. Ele nunca se vendeu contra o rei. Ah, Senhor, eu oro para que a tua igreja entenda coisas profundas, que por falta de entendimento muitos têm gemido. Como eu posso dizer que eu amo o rei, mas não aqueço o corpo do rei? Como eu posso dizer que eu amo o rei, mas não fico do lado do rei? Não priorizo o rei? Não sirvo o rei? Só quero estar com ele quando tudo está bem? Naquele momento da vida, Davi já não podia oferecer nada, mas ele ainda era o rei. Mas ali tinha alguém para aquecer o corpo do rei. Às vezes, uma pessoa não tem nada para nos oferecer, mas ela faz parte do corpo do rei. E o Senhor muitas vezes está dizendo: por que você não aquece essa parte do corpo do rei? Por que você simplesmente não aquece essa parte do corpo do rei? Tem partes do corpo que estão geladas e precisam ser aquecidas. Por que você não pega para aquecer? Por que você simplesmente não cuida dessa parte? Eu oro, Senhor, por uma igreja madura, por uma igreja que entendeu o que significa um odre novo, porque vinho novo só pode ser guardado em odre novo. O Senhor não quer mais odres velhos, um jeito de falar, de agir, de proceder velho. O Senhor quer odres novos, para derramar esse vinho novo que traz vida, cura para a alma. Receba cura para a sua alma. Você que tem lutado para sair desses medicamentos, hoje eu digo que você está completamente liberto. Você vai dormir e vai viver em paz. E essas crises, esse medo não mais faz parte da sua vida. Eu digo que você está livre. Demônio que assola, que atormenta essa vida, saia. Em nome de Jesus. Você que tem estado com dores, com enfermidades constantes, eu digo, seja livre agora, em o nome do Senhor Jesus. Você que está com esse diagnóstico que afligiu a sua alma, e você está segurando ele, tem permitido que ele te assombre, eu digo, rasgue isso, ignore isso e receba a libertação agora, em o nome do Senhor Jesus agora. Onde tiver um enfermo aqui agora, eu digo, em nome de Jesus, seja curado agora, receba a cura agora, em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus, agora, onde tiver o enfermo, seja curado em nome de Jesus. Tem a cura da alma, a cura do corpo, tem a cura da sua casa. Você que é um enfermo em casa, eu declaro cura, libertação agora, um resgate da vida dessa pessoa, a libertação
Jesus. Receba poder, receba cura, receba libertação, receba a vida que você precisa, receba um renovo, seja completamente renovado, vivificado pelo Espírito, erguido pelo poder de Deus. Receba poder e tenha a sua vida mudada em nome de Jesus. Sua mente renovada, seu coração completamente quebrantado para a glória de Deus. Um temor profundo, seja aquecido pelo Espírito, transformado pelo Espírito, abençoado pela presença do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, renovado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo agora, completamente transformado em nome de Jesus. Você que sonha ir além, levante-se com fé agora e seja revestido de poder, seja batizado no Espírito agora, tomado pela glória de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito tomar você e seja cheio dele, batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo. Apenas dê glória, glória ao Senhor. Diga apenas glória, glória, glória. E seja batizado no Espírito Santo agora. Seja batizado no Espírito Santo agora. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Rebacheireka. Rebahashai. Recansei de mansui de manch. Recansui de manchai. Recansui de cansai. Rebanshure cansui de mancherexide. Rexai de manchure cassi. Rebanshui de mahash. Rebanshure cassi. Rebanshure cansuai de manachai. Rexui de ca. Recanshere sui de mahashai. Rebanshui de ba. Abra sua boca e seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito, batizado no Espírito, tomado pelo Espírito. Rebahash, rebahash, remansuire cansuire manch, rebanchai recansuire cassei, recansuire manansuire manch. Riba shuire kasai de manchereka. Rekan shuire man shuire kan shuire man. Riba shuire man shuire kan de. Riba shuire man shuire maha. Rekan de man shuire ka. Riba shuire maha shui. Zaman shuire kan de ma. Rekan shuire de man shuire maha shui. Rishi de ma. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, batiza aqui, batiza Senhor. Batiza, Senhor! Batiza, Senhor! Batiza! Seja revestido de poder! Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
enche-me, Deus, enche-me. Ei, Ele me ama. Ele me ama. Você vai esquecer tudo e só vai se lembrar que Ele te ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, eu sei que Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, eu sei, Jesus me ama, Ele me ama. Eu creio que o Senhor tem nos chamado a uma decisão. Como é que eu vou viver a partir de agora? Ele tem nos chamado a vivermos cheios da presença dEle. Cheios da presença dEle. Completamente alinhados com Ele.
tomado pela presença dEle. Uma fonte a jorrar, rios de água viva. Eu vejo isso muito claramente, o Senhor dizendo, eu quero ver esses rios correrem de vocês. Rios de água viva. Que você seja tomado pela presença de Deus de tal maneira que você fale do Rei sem temor, que você ore por uma pessoa enferma sem um mínimo medo da cura não acontecer, que você simplesmente fale do Rei, como o salmista disse, fale bem do Senhor em todo o tempo. Porque tem pessoas que falam bem do Rei por um tempo, mas depois falam mal. E a direção para nós é falem bem do Rei o tempo todo. Não tenham pressa de sair da presença do Rei. Queiram tanto a presença do Rei, que você não vai sair da presença dEle. Continue essa obra, Senhor. Continue tocando profundamente. E que realmente nenhuma pessoa saia daqui no mesmo lugar, da mesma forma, para a glória do Teu nome. Eu te amo. Obrigada por tudo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.